Obscuro. Meu nome é John, tenho 39 anos e o fato que irei contar aconteceu quando eu tinha 16 anos, porém está fresco na minha memória. Eu, meu pai, mãe e irmãos costumávamos na época de feriados longos ir para Itaocara, cidade do interior do Rio de Janeiro, 6 horas da capital. Uma cidade do interior, com terra batida. Porém, íamos no ritmo de caravana. Sempre que parávamos, era uma bebida e um salgado. O paz da cidade do interior era tolerável por alguns dias, e o único motivo de ir era pelas amizades de temporada e cavalgar, porque só nesse período eu podia fazer isso. Ficávamos na casa de um parente que eu só via 2 vezes por ano, e era bem solícito. Minha mãe visitava seus irmãos que raramente via e contava contos, que para mim não passava e nem ligava, era ladainha de caipira. Meu tio não gostava da minha falta de interesse, a tia Dolores e o tio Esmero. Ele enxergava a minha opinião como desaforo, e eu notava isso nos olhos deles. Falava a eles que o motivo da visita todos os anos era a saudade de minha mãe para com eles, porém, para mim, era o gosto de andar a cavalo e a culinária somente isso. Fecharam a cara para mim. Eu não dei bola, bando de caipiras. Mal sabiam se expressar. Eu sei, eu era um imbecil, devido à idade, eu confesso. Tio Esmero contava causas dele. E eu queria que ele parasse de inventar coisas. Tudo muito bem, e o feriado acabando. Andei a cavalo, me diverti, amizades ocasionais. Porém, antes de ir embora, tia Dolores e Esmero mandaram comprar mantimentos numa venda que ficava uns 30 minutos da casa deles. Cheguei a resmungar para com eles. Diziam que gostavam de carne de cavalo, e eu achava um absurdo isso, animais tão nobres. Não sei se estavam querendo me irritar por saberem da minha paixão por esses animais. Bom, fui à venda com os 3 amigos vizinhos, tinham a mesma idade. Fomos até a Portela ou Cambuci. Nem lembro, porque era tudo igual para mim. No caminho de terra batido, fomos devagar e curtindo as últimas horas do passeio. O local era mal iluminado, mas eu me sentia protegido, porque estava com os amigos. E eles falavam da Brasília verde da minha mãe, que ela poderia ter levado nós, e nós não teríamos que andar daquele jeito. Um calafrio tomou conta da gente, quando ouvimos um uivo e uma terra levantando com poeira. Saímos correndo. Eu nunca corri tanto na minha vida. Quando eu olhei para trás, vi 2 figuras. Pareciam ter uns 2 metros de altura. Eram fortes, com focinhos e dentes, olhos amarelos. E o que mais me gelou a alma foi que um deles segurava a cabeça de algo que parecia a cabeça de um cavalo, certamente de algum pasto dali. Corremos e ficamos brancos de tanto medo. Com certeza eu achava que era alguma brincadeira de alguém. Eu e os garotos corremos muito na volta, e para não me darem como maluco, guardamos isso para nós. E eu só contava as horas para ir embora. Fiquei quieto. No dia seguinte fui embora e nem me despedi dos amigos de Cambuci e Portela. Porém, veria eles de novo e comentaríamos o acontecido só entre nós. Tia Dolores e Esmero aguardavam a próxima visita do ano. Fui várias vezes e solidificou minha amizade com os garotos de Cambuci e Portela. Os nomes são fictícios, as cidades são reais. Mesmo no período curto de minha ida, antes, mais cães e novilhos apareciam mortos no pasto. Foram 6 dias de estadia. Meus tios e meus pais já são falecidos. Obrigado por contar a minha história. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Meu nome é Heitor, sou caminhoneiro do estado de Fortaleza, mas moro no interior. A história que vou contar aconteceu comigo e meu pai. Morávamos no sertão e eu tinha meus 17 anos, quando um certo dia
meu pai foi caçar. Meu pai era um dos melhores caçadores da região. Eu fiquei e estava no curral, ajeitando a sela do meu cavalo, quando chegou um andarilho, pedindo ajuda. Na época, a gente não tinha muita coisa, e o que tínhamos era para o nosso próprio consumo. Então expliquei para o tal homem que não tínhamos como ajudá-lo. O homem me olhou com uma cara. Parecia que estava muito bravo. Mas bem na hora, meu pai chegou com algumas caças. E o misterioso homem falou: Senhor, onde arrumou essas belas caças? Meu pai, sem entender muito bem o que estava acontecendo, falou: Eu pego na serra, perto do lajeiro, atrás da fazenda do meu patrão. Então o homem disse: Legal, eu sempre ando por essas estradas à noite. Tenha cuidado, a noite esconde muitas coisas estranhas. O misterioso homem foi embora, e por incrível que pareça, sempre que eu ia no mercadinho, o homem sempre estava lá, me olhando. Ele me encarava muito. Um dia, meu pai saiu para caçar, e minha tia havia me chamado para enterrar o cachorro dela que havia morrido. Então assim eu fiz. Quando eu estava no caminho para ir na casa da minha tia, eu vi o tal homem, que me olhou e sorriu, e falou: Tempo frio, né? Então eu abaixei a cabeça e andei mais rápido, sempre olhando para trás, e via o homem de pé na estrada me olhando. Cheguei na minha tia, enterrei o cachorro e falei para ela do suposto homem que me seguia. Ela mandou eu dormir na casa dela, pois ele poderia tentar algo contra mim. Mas neguei, pois minha mãe havia ficado sozinha em casa. Então eu voltei, naquela estrada escura e deserta. Eu estava com um mau pressentimento. Sentia que algo estava atrás de mim. Eu toda hora olhava para trás e andava quase correndo, quando alguém me puxou pelo braço para dentro do mato. Quando eu já ia gritar, vi que era meu pai, e ele tampou a minha boca e me mandou ficar quieto. Eu, sem entender, fiz o que ele mandou. Então ele disse para eu subir em um juazeiro que tinha perto da estrada. Eu subi e ele subiu logo em seguida e me mandou ficar quieto. Ele sempre com a arma na mão, olhando para os matos secos da estrada. Quando vi uma lágrima descendo do olho do meu pai, eu já ia perguntar o que ele tinha, quando ele apontou para o rumo da ponte. Quando a minha vista se acostumou, vi um enorme cão negro de olhos amarelos. Ele cheirava o chão, parecia farejar algo. Ele andou até perto da árvore que estávamos e ficou em pé, que nem um homem. Nunca vou me esquecer dessa cena. Uma criatura que eu jamais tinha visto na minha vida. Então o demônio ficou me encarando e rosnando feito cachorro. Meu pai não pensou duas vezes e deu um tiro na criatura, que pareceu nem ter sentido. Nisso, o meu tio estava vindo atrás de mim de carro. Ele tinha acabado de chegar do serviço e minha tia falou o que tinha acontecido. Então a criatura escutou o carro, saiu correndo e pulou a cerca. Meu pai falou o que tinha acontecido e o meu tio levou a gente para casa. Chegando lá, vi meu cavalo deitado no chão. Então fui ver mais de perto o que estava acontecendo. Ele tinha vários arranhões na barriga. Quando entrei em casa, minha mãe estava chorando. Então meu pai perguntou o que havia acontecido. Ela disse que alguns minutos antes, algo tinha tentado entrar em casa. Ela disse que a coisa estava disposta a entrar, tentando arrombar as portas e janelas. Disse que depois só ouviu os relinchos do cavalo e tudo ficou calmo até a gente chegar. Logo, arrumamos nossas coisas e fomos embora daquele local. Mas o que eu vi naquela noite, com certeza, era um lobisomem. Obrigado por contar o meu relato. Boa noite. Tá aí, galera, mais um relato aí da aparição da criatura. Galera, se inscrevam no canal, deixa aquele curtir aí, tá bom? Não esqueçam também de ativar o sininho para quando sair relato novo aí o YouTube tá notificando vocês.
Me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aí na tela. Quem tiver relato e quiser enviar para o canal, o e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Galera, aquele abraço, muito obrigado por acompanhar o canal e até o próximo relato.